A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? Olha, de quem? De quem? É do Senhor Jesus. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Vamos ver então como funciona a mensagem subliminar e como ela cola com facilidade no seu subconsciente. O que é a mensagem subliminar? São mensagens passadas no meio da pregação, no culto, no meio da pregação, e que não tem nenhuma fundamentação bíblica, né? São heresias, são mentiras diabólicas, coisas demoníacas mesmo, não tem fundamentação bíblica, são mensagens na apostasia das doutrinas da igreja e que no meio da pregação são pregadas, né? Como você não tem nenhum conhecimento do que a Bíblia diz, né? Você é um analfabeto de Bíblia, porque o ministério tirou a Bíblia, o ensino da Bíblia, o seio da igreja, né? Disse que não é para estudar a Bíblia, é só para examinar. Agora, estudar e examinar são palavras sinônimas, né? Estudar significa, examinar significa estudar acuradamente, com cuidado, entendeu? Quer dizer, veja, os caras inventam até a língua portuguesa para poder enganar o nosso povo, entendeu? Enganar o nosso povo. Tá? Então, e veja, se você vai a um culto e você ouve, essas mensagens subliminares vão colar com mais facilidade no seu subconsciente, sobretudo se você estiver num momento de instabilidade, num momento de depressão, está fragilizado, né, na sua psique, né? Seja porque você perdeu um parente querido, um esposo, um filho, ou você está desempregado há muito tempo e não consegue resolver um problema, os seus problemas de alimentação, trazer a despesa para dentro da casa, entendeu? Aí você vai lá ouvir um culto, né? E a palavra, você ouve testemunho de pessoas que se encontravam numa situação mais ou menos parecida com a sua. Depois vem a palavra dizendo que eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou... Entendeu? E aí no meio de tudo isso vem uma mensagem mentirosa. Como você está desarmado, você está aberto para receber o que quer que seja, e você não sabe separar o joio do trigo, você vai comer num culto da congregação, você vai comer pãozinho quente vindo do céu, e muitas fezes de galinha, né? Aquele cocô, sabe, líquido. Você vai comer também, a sua cabeça vai ficar cheia de melecas. E uma mentira, se você ouvir 2, 3, 4 vezes seguidas aí, isso vai colar de uma maneira na sua cabeça que, se alguém contradizer você, é perigoso você matar. Meu querido, você que é da congregação que está no Brasil e que está tudo feliz, né? Está beleza, né? Levanta nas igrejas, diz que você vai herdar o reino de Deus se você for firme e fiel, guardando tal, aquele discurso. Deixa eu te mostrar a dura realidade. É que você não está em paz com Deus, tá? Você saúda todo mundo com a paz de Deus, mas na realidade você não está em paz com Deus. Porque você tem uma dura expectativa quanto ao seu futuro. Quando você examina seu coração, o que você sente? Você sente que você vai comparecer para dar conta das suas obras. Entendeu? Para dar conta das suas obras. Você vai entrar em julgamento, você vai entrar em um juízo terrível, tá? Porque não é o eterno não é o juiz moro. Mas aqui uma comparação que assusta os políticos brasileiros, né?
Todos eles estão com um medo terrível de sentar no colinho do juiz federal Sérgio Moro, entendeu? Para dar contas, né, do recebimento, do repasse de propinas, né, roubadas do povo brasileiro, da economia do povo brasileiro, e que lançou a nossa nação numa situação miserável que nos encontramos hoje. Isso ainda vai ficar pior, hein? Muito pior. Bom, veja, esses políticos, eles estão com um medo danado de sentar no colinho do juiz Sérgio Moro. Mas você, como uma louca, uma virgem louca, as virgens loucas lá da parábola, né, das 10 virgens, né? Você está aí, ó, feliz da vida. Quando examina o seu coração, o que você sente? A expectativa de que você vai comparecer diante de um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta, que é um zilhão, sei lá, em termos de justiça, do que o pobre e pequenino Sérgio Moro. Entenderam? Então se liga, minha filha, se liga. Presta atenção, os judeus passaram 1500 anos, não é 1500 dias, 1500 horas, 1500 segundos, 15 séculos, levando um cordeirinho para o altar, para o sacrifício no templo, para ser sacrificado pelos seus pecados, entendeu? E, mediante esse sacrifício, eles eram perdoados, livres de suas culpas. Quando o Senhor Jesus apareceu entre nós, e João Batista o viu, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo, tira o seu pecado também. Você vai ficar livre deles para sempre. A palavra de Deus diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Se você confiar somente para a sua salvação, você confiar somente naquele sangue derramado em favor da sua alma. Ser firme e fiel é uma consequência da sua salvação e uma obrigação, mas nada tem a ver com a sua salvação, porque você não é firme e fiel coisa nenhuma, entendeu? A cigana te enganou. Você é um miserável pecador, entende? Necessitado para entrar na glória de Deus, necessitado daquele sangue derramado na cruz do Calvário. Te ensino também esses camaradas lá de cima que para entrar no céu você precisa praticar boas obras, entende? Como se as suas boas obras fossem salvar. Mas que boas obras? Onde? Quando? Que lugar? Quem? Elas não são suficientes para a nossa salvação. Então, dessas maneiras, você está querendo salvar-se a si mesmo com os seus próprios esforços. Presta atenção, tá? O fim disso é triste, é a condenação eterna. Examine no Evangelho de João e você vai ver que é pela fé somente. Jesus diz: quem crê tem a vida eterna. A doutrina da igreja, aqui ó, no final do seminário, aqui ó, ela diz, ó, quinto ponto de doutrina, que a regeneração, o novo nascimento, ó, só, ó, consegue ler aí, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Tá vendo? Ó, tá aqui nessa linha, quinto ponto de doutrina, tá vendo? Não é só se recebe pela fé e o batismo, ou só se recebe pela fé e as boas obras, só se recebe pela fé
e a firmeza e fidelidade, ou só se recebe pela fé e por pertencer a um sistema religioso que apostatou das suas doutrinas originais, né? Está escrito nada disso, está escrito que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Quando você confiar nesse sangue derramado pelo autor da nossa salvação, que é o próprio Deus que se fez homem, você vai passar a ter certeza da sua salvação eterna em Jesus Cristo. E não vai herdar nada, você não vai herdar a vida eterna. Você vai possuir em si mesmo a vida eterna. Tá? Você vai herdar o reino, a glória, essas coisas são coisas futuras. Mas vida eterna é aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Se você tem, ó, oh, maravilha. Conta pra mim, pra eu comemorar com você, tá bom? Porque eu tenho certeza da minha salvação e da minha vida eterna. Então nós vamos comemorar juntos. Se você não tem, filho, você está danado. Pare de seguir a boca do homem e crê somente no Senhor Jesus, no seu ensino a respeito da nossa salvação que está no Evangelho de João, e confie somente naquele sangue derramado para entrar na glória de Deus. Bom, veja. Então, veja, aquele vídeo que eu fiz, né? Mensagem subliminar e heresias de perdição, ele teve vários comentários, né? E eu quero destacar um deles, né? Foi o comentário do CCB Sem Reforma. Ele escreveu Jair. Ele escreve sempre o meu nome errado. Eu não sei o que é isso. Será que é de propósito? Ou ele não sabe ler? O que é isso? Ele escreve sempre errado. Veja aí o jeito que ele escreve, que absurdo. Bom, mas ele diz, Jair, acabei de crer que o seu Deus não é como o nosso Deus. Eu não sei, né? Eu não sei. Ele diz que ele é da Congregação de Missão do Brasil. Se ele é mesmo da Congregação de Missão do Brasil, o Deus dele é o meu Deus, né? Porque o Deus da Congregação de Missão do Brasil é aquele que revelou estas doutrinas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Tá? São 12 pontos de doutrina. Então, ele iluminou, né? Iluminou os nossos primitivos irmãos lá em 1927, na primeira convenção da Congregação Cristã do Brasil, é que foram definidos esses pontos de doutrina aqui, que esses vigaristas sem vergonha já perverteram o primeiro e o segundo ponto de doutrina, com o objetivo de negar a divindade de Jesus Cristo. Tá? Perverteram os dois. Tá? Bom, mas é assim, entende? Eu não sei, eu tenho a impressão que o CCB Se Reforma já ouviu esse discurso, né, no final das assembleias anuais, né? Então o ancião lê a lista de ensinamento, né, do resultado das reuniões, né? Entendeu? E muitas vezes você deve ter ouvido esse discurso: devemos permanecer nos ensinamentos dos nossos primitivos irmãos, né? O ancião na tribuna todo cheio de pompa, né? Todo cheio de... Abria lá, lendo a lista e dizia, né? Irmandade, devemos permanecer nos ensinamentos dos nossos primitivos irmãos. Eu vi muito disso. Que são esses ensinamentos aqui. Entendeu? Só que o pessoal esqueceu disso daqui. E aí estão com outros ensinamentos, né? Outras coisas estranhas. Mas então, viu, meu querido CCB Sem Reforma, se você realmente é um crente da Congregação Cristã do Brasil, você está enquadradinho, ó, beleza, dentro desses pontos de doutrina aqui, ó, tá vendo? São 12 pontos de doutrina, entende? Essa aqui é a nossa identidade como um grupo de crentes, né? Uma comunidade cristã. É essa a nossa identidade, é com isso que nós nos identificamos. Entende?
Então, se você é realmente um crente da Congregação Cristã do Brasil, você abraça essas doutrinas aí, entendeu? E fica sabendo, essas doutrinas aqui, ó, elas têm forte fundamentação dentro das Escrituras Sagradas, entende? Não é como a doutrina do véu que vocês fizeram lá, que tem um versinho só, e é contraditório, né? No mesmo capítulo tem um verso que contradiz ele. Aí vocês fazem uma doutrina, né? Não, isso daqui, né? É diferente. Isso aqui tem centenas, milhares de versos que dão fundamentação a isso. Entende? Como, por exemplo, no vídeo anterior eu mostrei a respeito da Trindade, que Jesus Cristo é Deus e que Ele estava com o Senhor eterno no momento da criação. Logo no primeiro verso da Bíblia, né? No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, né? Quer dizer, criou todas as coisas, no princípio. E a palavra Deus é Elohim, que está no plural, né? Que significa, então, deuses. E a tradução correta seria mais ou menos isto. No princípio criou os deuses, o céu e a terra. Observa que nesse verso o verbo criar está no singular, que mostra a unidade de Deus. A Bíblia apresenta o Senhor nosso Deus como o único. Entendeu? O único, não há outro Deus. É só Ele mais ninguém, né? Aliás, a nossa doutrina, nesse segundo ponto, diz assim, ó, nós cremos, né, que há um só Deus verdadeiro, eterno e de infinito poder, um só. Entendeu? Por isso o verbo criar está no singular. No princípio criou. Quem? Ele. Pronome pessoal, né? Singular. Mostra a unidade de Deus. Aí a palavra seguinte, o substantivo, né, que é o nome de Deus, Elohim. No princípio criou Elohim, o céu e a terra. Elohim é uma palavra plural e significa deuses. Está mostrando, tá? Está mostrando que a personalidade de Deus é de uma pluralidade. Tá? Então são deuses, pelo menos dois. Né? Sabemos com certeza, pelo menos dois. E que João descreve lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E depois diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo significa palavra, né? Então, olha, Deus não fez todas as coisas, o céu e a terra, com as suas mãos. Ele falou e as coisas aconteceram. Essa fala, essa voz, essa enunciação de Deus é o verbo divino, é Jesus Cristo na eternidade realizando todas as coisas. Entende? É isso. Então, meu querido, estas crenças que você vê aqui, elas além de ser muito, extremamente fundamentada, com milhares de versos, porque só a respeito da pluralidade, unidade e a pluralidade de Deus, e ela aparece 2000, a palavra, o nome Elohim, e o verbo no singular aparece na Bíblia, no Velho Testamento, 2.498 vezes. 2.498 vezes. Você vê o nome de Deus, Elohim, mostrando uma pluralidade, e o verbo flexionado no singular, mostrando a sua unidade. Então, isso aqui foi, é
e será acreditada pelo cristianismo ao longo dos séculos. São as verdadeiras doutrinas e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Agora mesmo, são milhões de crentes que examinam estas doutrinas aqui da congregação e falam: puxa, é isso aqui mesmo que eu acredito. Eu estou em comunhão com estas crenças. Entendeu? Então não tem essa conversa que você ouviu aí ao longo do tempo, né? É só nós, não tem mais para ninguém, que nós somos os únicos verdadeiros, a virgem escolhida do Senhor. Nada disso. Né? A igreja verdadeira é formada por todos os crentes, de todas as épocas e todos os lugares, que comungam doutrinas como estas aqui, essas doutrinas aqui do nosso cenário, que tem grande fundamentação aonde? Aqui, ó, dentro das Escrituras Sagradas, tá bom, querido? Agora, pelo jeito, tá? Você não crê, né? No Deus da congregação, no verdadeiro Deus. Você crê no Gadu, né? Você não gostou, né? Por isso que você escreveu isso. Acabei de crer que o seu Deus não é o nosso Deus. Por quê? Porque eu acho que o seu Deus é o Gadu. Quem é o Gadu? Hein? O Gadu é a sigla de um nome: Grande Arquiteto do Universo. Você ficou indignado porque você viu que eu denunciei o ancião que pregou aquela palavra que eu vou avançar mais um pouquinho na pregação dele aí. Ele falou no Gadu, Grande Arquiteto do Universo. Ele disse que a sabedoria, né, personalificou a sabedoria, que é um dom. O amor não é uma pessoa, né? Entende? Não é uma pessoa. A inteligência não é uma pessoa. A sabedoria também não é uma pessoa. E o que ele fez? Ele personalizou a sabedoria, como se a sabedoria fosse alguma coisa, e que ela aprendeu, ele diz lá, né, que ela aprendeu do arquiteto do universo, como se dizendo que o arquiteto do universo, o eterno, fosse o arquiteto do universo. Não, filho, presta atenção. Num projeto, né, numa realização, num empreendimento, tá? A arquitetura é apenas parte do projeto, entendeu? Parte do projeto. Então, o Senhor eterno, Deus criador de todas as coisas, o Elohim, não é? Que fez tudo, o céu e terra, ele não contratou um arquiteto para ser responsável pela parte do projeto dele, pela parte da arquitetura. Não fez isso. Tá? Ele fez. Ele realizou, sozinho. Tá? Quando eu digo sozinho, pela palavra que saía da boca dele, né? Que é o verbo divino, na eternidade era o Senhor Jesus. Entendeu? Então, mas supondo que ele tivesse contratado o Gadu para desenvolver o arquiteto dele, a arquitetura do projeto dele, o Gadu já estaria desempregado há muito tempo, porque ele fez todas as coisas e agora está cuidando, o Eterno está cuidando de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Gadu estaria desempregado, meu filho, desempregado como milhões de brasileiros aí, desempregado e preocupado com o dia de amanhã, né? Porque sem emprego não tem salário, né? Como é que vai fazer para manter as despesas da casa, pagar o aluguel, a conta da luz, entendeu? É complicado, né? Então o Gadu, ele estaria então em grande dificuldade, desempregado, né? Entendeu? Então é isso, você escreveu, né, que acabei de crer que o seu Deus não é o nosso Deus. O seu Deus só se você tem o Gadu, o grande arquiteto
arquiteto do universo como seu Deus. Entendeu? E aí você ainda depois, você diz o seguinte, né? Jair, como você tem certeza que o irmão está no inferno? O diabo te disse, você andou conversando com o diabo? Não, filho. Que isso? Que ideia maluca, né? Olha, devo admitir, existe uma possibilidade, né, de que ele tenha se arrependido de suas loucuras durante o exercício do seu ministério. Tá? Mas, porque o cara a vida inteira, ele viveu pregando o evangelho maldito. Você sabe o que é o evangelho maldito? É o evangelho que substitui, joga no lixo o sangue derramado para a nossa salvação, substituindo por coisas que nós podemos fazer. Veja, Deus, o próprio Deus se fez homem e entrou no mundo, recebeu um nome, Jesus Cristo, e foi à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Nossos, eu estou dizendo, é o seu pecado e o meu seu pecado. E o ministro que prega que para entrar no céu você precisa ser firme e fiel, você precisa batizar, você precisa praticar boas obras, você precisa pertencer a um sistema religioso, isso é o falso evangelho, é um evangelho maldito. Por quê? Porque ele tira o valor e o mérito do sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, o justo pelos injustos, o santo, perfeito, imaculado, por miserar no lugar de miseráveis pecadores, que é o que há de mais sublime em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia não tem nada mais sublime do que isso, esse sacrifício. Então este homem passou o seu ministério, a sua vida inteira, jogando no lixo. Ele nunca disse para as pessoas confiarem somente nesse sangue derramado para a sua salvação. Não, ele ensinou a vida toda para confiar na sua firmeza, na sua fidelidade, nas suas boas obras. Uma loucura, porque se você perguntasse para ele, irmão, e o irmão é firme e fiel? Ele ia responder, só pela misericórdia de Deus, irmão. Isso que ele ia dizer, porque ele sabe muito bem que ele é firme e fiel coisa nenhuma, porque não tem firme e fiel. Todos nós somos miseráveis pecadores, e ele era uma pessoa bem consciente disso. E continuou no seu pecado, no seu erro, pregando mentiras nas tribunas. O evangelho maldito. E ainda confessa na tribuna, né, que na criação de todas as coisas o Senhor Jesus, não era o Senhor Jesus que estava lá, era a sabedoria, que a sabedoria não é uma pessoa. Isso não está na Escritura Sagrada, não é isso que a Bíblia relata, entendeu? Então vamos lá, veja, ele está se referindo ao capítulo 1 do livro de Gênesis, a criação do mundo, de todas as coisas, e também no capítulo 2, a formação do homem, a criação do homem. Veja o que ele diz. Quando foi criado o mundo, foi dito para um boneco de barro inanimado, que depois foi batizado de Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos é no plural. Deus não estava sozinho, tinha mais alguém do lado dele. Na criação do primeiro homem, quem era a companheira de Deus? Na criação de todas as coisas, a companheira de Deus era a sabedoria. E dizendo que o eterno Criador de todas as coisas é o grande arquiteto do universo. Que loucura, meu filho, que loucura, né? Então,
Eu não andei conversando com Deus para dizer que ele foi para o inferno, não. É a palavra de Deus quem diz. É aqui nas Escrituras Sagradas. Entendeu? Isso é elementar, sabe? Você deveria saber, captar isso com facilidade. Sabe por quê? Tá fácil, né? Você vê as suas crenças e vê a doutrina da igreja aqui, Vê quais são as doutrinas da igreja e você vai descobrir que você está na apostasia disso aqui. A apostasia não faz bem para ninguém, nem para quem prega, nem para quem ouve. É inferno direto. Bom, mas vamos continuar então analisando a pregação desse nosso irmão aí. Irmão do outro, né? Que, para mim, né? Tá lá no inferno aí, tá dando conta das suas más obras. Enganando o povo no seu ministério, no exercício do seu ministério. A negação da divindade de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada aí ainda na sequência da sua pregação.